Mas eu gostaria de colocar e mostrar umas coisas. Por exemplo, Walter disse que ele está fidelizando a turma dele. Não tenha dúvida, eu não me refiro a isso. Eu falo a perda de credibilidade em cima dos outros 40% que votaram nele, que começam. Hoje você tem aí a Datafolha, se você pegar as curvas de intenção, já mostra, todos os institutos de pesquisa estão mostrando exatamente uma perda de credibilidade e cada vez mais está crescendo os pedidos de saída. Agora, o mais interessante, viu, Walter, me permita, é a sua contradição. Você aqui defender que Bolsonaro precisa, em programas passados você foi duro, inclusive me questionando, porque eu bati isso de que o governo precisa, Bolsonaro tem. Aí hoje, Bolsonaro, porque perdeu a base, que ele nunca construiu uma base, sim, a gente pode resgatar aí, acho produção. Que você não viu o que eu disse, eu defendi não. Não, eu tô falando aqui que você defendeu, peraí, só para eu concluir, você falou que o presidente não tem base e precisa, e não é entregar 70 bilhões de um orçamento a um PP, entregar bilhões de orçamento a partidos que comprovadamente estão aí, já provocaram o desvio de conduta nesse país, ter em alguns condenados a necessidade de construir uma base, isso é justo? Não. O justo, sabe por que ele não consegue construir uma base? Porque desde o início o problema é que Bolsonaro se revelou um cara extremamente incompetente e despreparado para exercer o cargo maior do Brasil. Não, eu não falei nada que ele precisa, não. Eu disse que ele está buscando aquilo que cobraram dele, meu Deus do céu. Pode ver os problemas que tem aqui. Pode ouvir, buscar lá na internet. Quantas vezes se cobrou? Não foi só aqui, não. Em comentários seus. Tem que ter uma base. O presidente não construiu uma base. No país, não se faz base sem tomar lá da cá. Todo mundo sabe disso em qualquer nível. Federal, estadual, municipal. Não se faz. Eu estou dizendo um assertivo. Eu não estou dizendo que prove. Não se constrói base sem a troca. Agora, vamos eleger que tipo de troca é possível. Tá certo? Bolsonaro, o grande erro de Bolsonaro é que ele está realmente fugindo daquilo que ele se propôs. Por quê? Porque ele está se sentindo acossado. Quando ele poderia ter ampliado a base dele com outras posições, ele foi cedendo. E com besteira, com pequenas coisas. Cada dia que passa, ele coloca o país como se seja um despreparado. O cara que coloca a economia em ordem, como ele colocou atrás. Ah, mas foi o ministro Paulo Guedes? Sim! Mas é ministro de quem? Em ordem? Sim, aliás, o Brasil, país, sim, João, o Brasil vinha crescente. O Brasil, isso é uma discussão que a gente tem aqui. O Brasil vinha, gente, o Brasil não estava em ordem. Entendeu? Continuava antes da pandemia, João, 11 milhões de desempregados. Peraí, João, só me permita agora. Não é não, Walter. Não é questão de não dar, não. É questão que a gente precisa ter a responsabilidade também de impulsionar, que isso foi a grande questão minha com você. Claro. O Brasil vinha entrando nos eixos, o Brasil não estava com uma economia boa, ainda tem 11 milhões e pouco, quase 12 milhões. Certo? Se a gente deixar que Dilma deixou com 13 milhões, quer dizer, caiu muito pouco. Então, assim, é o cuidado que eu vejo. 2 milhões de pessoas é pouco? É pouco, 1 milhão e pouco é pouco. No universo que a gente tem, amigo. O Brasil tá... Mas a contestação, Bruno, é que o contexto é que a economia estava em processo de recuperação. Mas não foi isso que você falou. Não foi isso que você falou. Brasil vinha com o Brasil vinha com todos os sinais positivos de retomada, números já concretizados e mais. Institucionalmente vinha na plenitude. Diferente do governo de Dilma e de Temer. Bruno, deixa eu fazer 3% de Selic ao ano. Agora o que é que acontece? Ele não segurou a onda da negociação dele com as bancadas por segmento. E eu não ele perdeu isso. Só para dar a palavra a Pedro, ele está acossado, sabe por quê? Porque ele é incompetente. Ele não consegue, não vem dizer que a imprensa, aí são as narrativas que são criadas para justificar a incompetência. O incompetente, você sabe disso, todo mundo tem. O incompetente, ele busca uma justificativa para tentar sobrepor a sua incapacidade. O presidente incompetente dos últimos que eu vi no Brasil foi Dilma Rousseff. Eu me arriscaria. Temer não foi incompetente, ele pode ter sido inábil. Mas incompetente só vi Dilma. Eu acho a colocação de presidente incompetente e ela é muito forte e equivocada. Eu também acho. Porque, na verdade, João, qualquer gestor, se for por essa análise, ele é incompetente. Qual foi os últimos gestores da gente que era expert em administração? Mas a questão de incompetência não é da administração, não. Você tem que ter uma equipe boa. A questão de delegar. Qual é o nosso problema do presidente? Falta comportamento. Mas isso aí é o quê? Nesse seu critério de competência, a governadora Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte está se mostrando competente e incompetente. Nesses seus critérios até esse momento, eu acho que ela está se mostrando incompetente. Tá certo? Aí ele usou a mesma regra. Não, mas a questão é
Porque, veja bem, ela é um pouco mais hábil e ela é um pouco mais... não adianta a gente vir, olha qual é a grande discussão. Não, a gente nunca teve um presidente tão honesto. A questão não é essa, não. Honestidade tem que ser, não tem que só parecer, tem que ser. Só, a questão da incompetência é porque exatamente ele não consegue governar com a tranquilidade. O que eu estou dizendo aqui é reforçando o que vocês colocam. Tá certo? Agora tem um negócio, antes de Pedro comentar. Ele hoje não tem opositor. Não tem opositor. Se a eleição fosse hoje, ele ganharia a eleição para o Brasil. Eu tenho dúvidas. Não. Quem é o opositor dele? Diga aí. Eu tenho dúvidas. Só poderia ser Sérgio Moro, nenhum de esquerda. Não, eu não acho que a esquerda vai. Deixa eu dizer. Eu não acho que a esquerda vai continuar ganhando aqui nesse país por um tempo. Quero ver se você discorda da minha análise. Você e Pedro, são os dois que trabalham em campanha política. Com essa narrativa do presidente, ele fidelizou seu eleitorado. Fidelizou. Não diminui do que ele tem hoje. O que podia ter diminuído com a saída de Sérgio Moro. Do que ele tem hoje, não diminui Ele não tem opositor, mesmo com essa lepra todinha, ele não tem opositor. Se a eleição fosse hoje, ele ganharia. Agora, a única coisa que ainda alicerça ele é não ter corrupção. Se aparecer no governo, ele se estrepa. E a probabilidade de aparecer com o Centrão é grande. Vai lá, Pedro. Vamos lá. O Bolsonaro se elegeu com a bandeira da anticorrupção. Você pode botar aí, pendurar 10 adjetivos, mas ele se elegeu como o cara que resolveu o problema da corrupção, porque depois de 13 anos de PT, Petrobras, aquela história toda, o brasileiro cansou, tá? Se elegeu com bandeira da corrupção. Vamos lá. Bolsonaro assume 70% de aprovação, uma equipe top, grandes ministros, um tripé de ministros formidável, com uma equipe que fazia muitos anos que o Brasil não via. Bolsonaro bem avaliado, o Congresso doido para votar as coisas. Aí o que é que Bolsonaro faz, né? Bolsonaro diz, tinham algumas bandeiras ali colocadas na mesa que iam dizer se realmente ele era o cara que o Brasil estava precisando. Tinha a questão do COAF, né? Me lembro muito bem. Tinha a questão da prisão em segunda instância. Tinha várias bandeiras na mesa que diziam, vamos ver quem Bolsonaro é. E num determinado momento, se Bolsonaro tivesse continuado na trajetória dele, todas essas pessoas, essas questões aí que você falou, Walter, de negociação com o Congresso, de bandeira da anticorrupção, elas teriam sido mantidas se ele não tivesse feito uma coisa, na minha avaliação, que foi o gatilho a partir do qual todo mundo fez, epa, peraí, o jogo vai mudar. Foi quando ele admitiu a reeleição. Se ele tivesse ficado calado, lá no início, quando ele estava com 70% de aprovação, tivesse mantido a questão do COAF, da prisão em segunda instância, todas aquelas bandeiras que iriam dizer para o Brasil que chegou sim um cara que era contra a corrupção. Eu até concordo que não tenha corrupção no governo dele hoje, mas essas bandeiras ficaram fragilizadas, e se ele não tivesse dito que era candidato à reeleição, sabe o que é que ia acontecer? A sociedade estaria, não só os 20% que são deles hoje, mas 70%, 60% da sociedade estaria com ele. O pessoal do Centrão não teria encostado, quer dizer, rapaz, não encosta no nome, que o homem ali é sério. Apesar de que ele ainda está demonstrando ser sério, mas o cara dizer não encostar. E o pessoal que queria ser candidato contra ele, como o Witzel, como o Dória, não iam ter bandeira para bater nele agora. Ele ia estar com 60% da aprovação, estaria com todos os controles jurisdicionais sobre a questão da corrupção no Brasil, tá certo? E não teria se fragilizado. Eu tenho que encerrar. Se só fragilizou porque disse que era candidato. Antes de você, 10 segundos. Só você fez uma provocação, eu quero responder. Eu acho que ele não se elegeria, Bruno, porque 30% do eleitorado brasileiro, historicamente, 30% não elege presidente, tá certo? E aí, veja, se você pegar... Coloca no segundo turno. E quem seria o segundo turno? Eu não sei ainda, porque não tem. Eu só estou falando, nós estamos falando aqui em tese e hipótese. O que efetivamente, do ponto de vista eleitoral, tem é o seguinte: Bolsonaro vem perdendo na classe que o ajudou a elegê-lo, os descontentes com esse, que queriam esse discurso que Pedro refere, ele vem perdendo cada vez mais espaço. Então, assim, eu acho que dificilmente ele só se elegeria hoje se não tivesse nenhum concorrente. Lula nunca passou dos 33% e se elegeu. Ele está falando em Lula. Lula é condenado, Lula é preso. Rapaz, é por isso. Calma, João. Olha, quem mais levanta a bola de Lula são os bolsominions. Quem é bolsominion, João?
Os bolsominions, cara. Gente que defende Bolsonaro extremamente. Eu não acho que você que se contradiz, não. Eu só acho que você que se contradiz tem sua maneira de pensar. Não digo que você é petralha, não. Talvez seja, não digo. Mas veja bem, o que eu estou querendo dizer. Discussão você traz Lula para mesa. Porque é preciso fazer a comparação, João Medeiros. Você fala que Bolsonaro, veja bem como você é incoerente. Você fala que Bolsonaro não seria eleito em segundo turno porque tem 30%. Lula foi eleito 2 vezes. Ei, eu não sou. A incoerência aqui, eu não tenho incoerência, não. Eu estou falando em cima da provocação dele, em cima de dados estatísticos e tal. Então não fala de incoerência. Incoerente é você defender aqui que o cara tem que governar sozinho. E hoje. Não é pra brigar, João. Não estou brigando, não. Não vou entrar nesse ritmo. Não vou entrar nesse ritmo. Você não mostra, você quer colocar no canto da parede. Se você deixar eu falar, eu não quero colocar. Quem sou eu para colocar você? Não, só quero dizer assim, incoerência, sabe, Walter? Não é medir a partir de estatístico, não. Você me chamou de incoerente porque disse que eu defendia Bolsonaro. Agora eu vou lhe atacar. Você está sendo mal educado porque não está deixando eu falar. Você faz isso quantas vezes aqui? Eu nunca lhe chamei de mal educado. Vamos ter calma. João, vamos ter calma. Eu só quero encerrar dizendo o seguinte: incoerência é a pessoa defender a vida inteira que o cara tem que ser e hoje vir justificar ou tentar justificar que Bolsonaro precisa estar com Eu mudo com o que vejo, João. Eu mudo com o que vejo, João. Eu não sou uma pessoa. Eu não sou uma pessoa que tem um pensamento só, a realidade mostrando outra, não. Tá bom, Val. Então o ouvinte nosso que julgue. Claro. Vamos fazer o seguinte. Olha, hoje serão os depoimentos no STF dos 3 delegados da Polícia Federal, inclusive Alexandre Ramage. Agora a sessão de cinema hoje também? Aquela que vai todo mundo assistir? Amanhã a sessão de cinema. Amanhã a sessão com os ministros, hoje são os deputados, né? E a delegada, sobre o vídeo. E aí vazou mais uma informação do vídeo que o Ernesto Araújo tinha culpado a China pelo vírus chamado comunavírus.